Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Perguntando pra você, sim, Rodrigo, em relação à situação da mudança de data da Copa do Brasil, ainda falando de Flamengo, assim. Tem alguma informação de bastidores sobre isso, assim, cara? Olha, que agora o Vasco e o Corinthians entraram nessa TJD tentando entraram manter a data, questionando, né? O Vasco está usando o Regulamento Geral de Competições, né, como argumentação, né? A CBF fez isso porque ela prioriza a Copa do Brasil. Ela sempre priorizou a Copa do Brasil. Ela não fez porque, às vezes, o torcedor tem um discurso que é meio inocente, eu poderia dizer. Porque beneficia tal clube, Mas eles estão sempre tomando medidas que... A CBF toma medidas que, nesse caso, para priorizar a Copa do Brasil. Ela já tinha tomado anteriormente, se vocês lembram, 13 clubes entraram com pedido de trocar, era o contrário. Eles queriam que a Copa do Brasil ficasse nas datas da Copa América e o brasileiro fosse preservado. Eram 13 clubes. Coincidentemente estava o Flamengo, o Corinthians, o Vasco não lembro se estava, mas o Atlético Mineiro estava também. E aí o que a CBF fez? Negou. Por que ela negou? Porque a Copa do Brasil é a competição dela. Mas por que a Copa do Brasil é a competição dela? O contrato é ela que ganha o dinheiro. Ela repassa para os clubes, mas ela ganha... O que se diz assim, o clube ganha muito dinheiro na passagem de fase. Ele ganha muito mais no Brasileiro. Faz a conta. Por jogo, o clube ganha muito mais dinheiro no Campeonato Brasileiro. Não tá falando de prêmio, né? Claro, se você for campeão. É porque a pessoa só olha pro campeão. Mas olha o quanto vale um jogo no Brasileiro. Pro Flamengo, então, por exemplo, que tem hoje o maior contrato, não vai ser... Pensa, dilui o contrato. 290 milhões que recebeu. Dilui por jogo, né? Divide aí por... E conta ainda com a arrecadação do estádio também. Divide por 38 jogos aí. Os próprios clubes muitas vezes priorizam a Copa do Brasil. Mas assim, porque o do brasileiro já tá meio garantido ali. E a premiação por desempenho é pequena. O campeão do brasileiro ganha o quê? 50 milhões de reais, que é dinheiro da Globo, vamos lembrar, não é da CBF. E para a CBF, a Copa do Brasil é uma competição que ela ganha dinheiro. Ela ajuda os patrocinadores, faz um bolo. Ela ganha 0 com o brasileiro. 0. Ela tem uma competição que ela ganha 0 e tem outra competição que ela ganha uma parte do dinheiro. Ela distribui para os clubes uma boa parte, mas uma fatia considerável é dela. E aí, qual competição que você acha que ela vai priorizar? Então, eles já vinham priorizando a Copa do Brasil anteriormente. Jornalismo, né? Eu tive... porque é uma eu tive lá na CBF. Né? Quando eu falei com eles, ele falou assim, a gente já vinha fazendo. Não entende que um jogo decisivo da Copa do Brasil deve ser prejudicado. Agora, foram eles que colocaram isso no calendário, né? Sim. Inicialmente, isso tem que ser dito. Eles já botaram um calendário de uma semifinal grudada. O erro inicial é da CBF, que gera essa confusão toda. E marcaram a data. Marcaram a data. A data estava marcada. A data estava marcada, exatamente. Aí você tem a questão do regulamento. O Vasco usa o Regulamento Geral de Competições, né? Dizendo que só o mandante poderia pedir a mudança, ou a Globo e tal, não sei o quê. E o Vasco é o mandante do segundo jogo, né? Isso, e o Corinthians é o mandante do segundo jogo. Outro jogo. Só que o regulamento da Copa do Brasil, se você for olhar, ele diz lá que a CBF pode mudar a data por alguns motivos. Pandemia, né? E situações excepcionais. Quem define qual que são as situações excepcionais? A CBF. É aberto. No final das contas, o departamento de competições da CBF sempre faz o que ele quer. Por causa de cláusulas como essa. Não, assim. tá nas regras. Ele pode decidir. Ele não precisa da aprovação de um clube ou do outro. Não é porque agora é o Flamengo contra o Corinthians e o Vasco contra o Atlético Mineiro. Se fosse o inverso, também eles tinham prerrogativa. Ele não precisa da aprovação do Corinthians e do Vasco. Ele pode aprovar simplesmente. A gente acha que é mais interessante e vai fazer desse jeito. Foi isso que eles fizeram. Você acha que até no STJD, então... Não sei. Vamos ver o que esse tribunal é novo, né? É um tribunal que acabou de entrar. Todos os membros, a gente tem até... como é que se diz? Ainda não sabe como é que eles vão julgar as coisas. Jurisprudência e tal, não sei o quê. Mas, normalmente, quando a CBF marca datas eu não lembro de ter reversão, mas o Vasco tem um argumento ali dentro do regulamento, né? Usando o Regulamento Geral de Competições. Agora vai ter esse outro argumento também dentro do outro regulamento. E vai ter o argumento de que já foram modificadas datas lá atrás para outros clubes por conta de convocações. Sim. Apesar de estar dito ali que o clube não pode pedir e tal. E a Globo aprovou. E a Globo é emissora. Aí fala assim, que não foi o clube que pediu. Mas a emissora que tem direito de mudar a data, aprovou. E aí tem que ter um argumento da CBF dentro do regulamento da Copa do Brasil, que é, como é que é? Mudança por conta de fatores
De situação excepcional. Situação excepcional. Ele não é, eu não sei exatamente, o termo é excepcional, mas eu não lembro se ele põe situação ou outro termo, depois posso até olhar. Mas assim, de um jeito ou de outro, vai ter um argumento de um lado para o outro. O Vasco e o Corinthians estão na dele, estão lá pedindo para jogar. Agora, também a questão de fundo, por que o Flamengo e o Atlético foram para isso aí? O Flamengo ia jogar sem 5 titulares. Ou com eles voltando um dia antes, voltando isso, né? com um dia antes. E o Atlético ia voltar a jogar sem o Arana. Não, tem Júnior Alonso. Júnior Alonso, Alan Franco. Então, o Alan Franco hoje é titular também, né? Então já serão 3 titulares. Então, 5 titulares. É justo que eles joguem sem esses titulares. E aí também vai ter o argumento do Corinthians, né? Que o Corinthians vai dizer, assim, mas a minha prioridade é o brasileiro, e eu tenho convocados aqui, né? O Martínez. Tem Félix Torres. O Félix Torres aqui, o brasileiro tô brigando contra o rebaixamento. Então você tem argumentos dos dois lados. Todos os lados. Não é uma coisa simples, mas no final das contas, quem decide é a CBF. O que ela decidiu não é porque ela favoreceu o Flamengo e o Atlético, é porque a Copa do Brasil é prioritária para ela. A Copa do Brasil é prioridade, você vai quando é de uma questão financeira. E ela podendo ter esse jogo limpo, com todo mundo jogando e tudo mais. Todos os calendários são feitos com a Copa do Brasil como prioritária em relação ao brasileiro. Os 2 estão atrás da Libertadores. O calendário é feito, né? Ele pega da Comebol e vai encaixando. Primeiro a data FIFA, o mais importante é as seleções. Aí elas põem lá a datinha dela. Aí, depois da data FIFA... Comebol. Vai vir a Comebol, que ela coloca as datas Mas dela. A CBF também ignora muito a Sul-Americana, né? Ela marca jogos ali, então teve vários conflitos ela marca, às vezes, quando é um escape do brasileiro, o jogo do brasileiro que eles não marcaram, aí eles colocam ali na Sul-Americana. Mas eles têm... Esse playoff que a Comebol inventou na Sul-Americana, por exemplo, que é entre o cara que desce da Libertadores, comeu umas 2 datas do calendário. Aperta mais um pouco o negócio. Mas por quê? Porque o jogo é dinheiro. Todas as entidades querem botar cada vez mais jogos. Você acha que o estadual, a federação vai abrir mão por quê? Não abre mão das datas do estadual. É dinheiro. Esse problema de calendário, você não vê a solução. Dinheiro para a federação. FIFA, ela montou um mundial agora que vai durar um mês no ano que vem. Por quê? Porque é dinheiro. Eles vão vender isso. Quanto mais jogo, mais dinheiro. E a CBF não está prevendo para as federações, que você diz. Ou pro clube, no caso. O clube também ganha, né? Sim. Ele ganha no contrato e tal, não sei o quê. Então, quem que vai abrir mão de dinheiro? Se você só vai resolver no calendário, no dia que você chegar ali e falar assim, vocês, federações e tal, que estão perdendo dinheiro, e os clubes menores que estão perdendo dinheiro, vão ter uma compensação de dinheiro aqui. Financeira. Esse é o jeito de tentar resolver. Caraca, mano. Porque por esse Mundial aí, por exemplo, a FIFA não... A CBF não tá prevendo paralisação, nem nada. E podem ter 4 times brasileiros. Inicialmente, é o que eu ouvi, ele falou assim, não, vai paralisar. Não tem jogo porque tem 3 times brasileiros. Agora eu já tô começando a ouvir que tem uma possibilidade de não parar. Mas aí como é que você vai fazer? Vai Palmeiras, Fluminense e Flamengo. E ainda tem a possibilidade de mais um. Então podem ter 4. Você vai continuar jogando o campeonato sem 4. Um mês com 4 sem jogar? Mas mesmo sem 3. Põe aí o campeonato. Mas tem essa possibilidade de não parar o brasileiro durante... Então, o que eu ouvi inicialmente... Hoje não está previsto parar. Então, mas se parar, o que vai acontecer depois? Porque o ano não passou a ter 64 semanas. Né? Ele continua tendo 52 semanas. Vai ser Brasileirão 2025, se o estadual vai continuar a ter 16 datas. O brasileiro vai continuar a ter 38 datas. A Copa do Brasil vai continuar tendo as suas 14, acho que são 14. A Libertadores vai continuar tendo assim. Aonde que você vai acabar? Vai ter que entrar dezembro adentro, ou vai ter que começar na primeira semana de janeiro. Sim. Não existe mágica. Tem que fazer uma programação como eles fazem na Copa, né? Que parou, aí aquela coisa. Começa já o ano antecipando o estadual e esticando... Todos os anos daqui pra frente é assim. Vão ser assim. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.